Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dos desejos, dos nossos desejos, e como a gente tem lidado com eles. Para começar, para expor direitinho o que eu quero falar, queria dar 2 exemplos, que já aconteceu provavelmente com todo mundo, comigo também já. E um deles, é quando, por exemplo, a gente está fazendo aquela dieta. E aí eu me restringo no sentido de não posso comer. E aí no momento de fraqueza emocional ou de intensidade emocional eu vou lá e devoro tudo, o que podia, o que não podia, enfio o pé no balde e ladeira abaixo. Outro exemplo é muitas vezes quando a gente está lidando com aquela pessoa que é difícil pra gente lidar. E aí a gente fica engolindo aquele sentimento, engolindo. Chega um momento que a gente explode, porque nós somos humanos, então a gente precisa lidar com aquilo que está acontecendo dentro da gente, senão a gente externa de uma forma que a gente não gostaria. E aí, por isso que eu queria explicar, porque essas duas situações, elas nos mostram, que a gente tem possivelmente lidado com os nossos desejos de uma forma complicada, no sentido, da gente não ter dado ouvido. A psicanálise diz que a gente tem basicamente 3 caixas, uma de desejos, uma de regras e uma que é a mediadora, que de forma mais física é o nosso consciente. Então, assim, geralmente a caixa de desejos, ela tem desejos ruins, no sentido de, eu não posso comer tudo que eu quero na hora que eu quero, senão, isso vai prejudicar minha saúde. Então, assim, muitas vezes os desejos, eles não são adequados. Eu não posso xingar aquela pessoa naquele momento, porque, isso pioraria o meu relacionamento com ela. Então, é muito importante que existem os desejos muito negativos, que a gente não pode dar vazão. Mas nossos desejos também, eles nos movem, Então, assim, a gente tem desejos bons e desejos ruins. Os desejos que nos movem, eles fazem com que a gente leve a vida de forma mais alegre, Eu quero ver meu neto se formar, eu quero fazer aquela viagem com meu marido, Um dos meus objetivos, por exemplo, é me formar no inglês, voltar a dirigir. Enfim, esses desejos, eles deixam a nossa vida com um objetivo e a gente precisa disso. Uma doença muito associada à falta de desejo é a depressão, que a pessoa ela fica tão sem desejo na vida, tão sem nada a realizar na vida, que ela nem quer sair da cama, É um sintoma muito comum. Então, assim, nossos desejos, eles são muito importantes. E aí, pensando nisso, nos desejos bons e nos desejos ruins, o que vai fazer a gente não dar vazão para os nossos desejos ruins, mas sim para os nossos desejos bons? As nossas regras, que são os nossos valores. E os nossos valores, geralmente, eles colocam limite nos nossos desejos, Isso é muito bom para a nossa vida em sociedade. Mas é importante que essa nossa caixa de regras, ela não esteja suprimindo totalmente e apenas, os nossos desejos. Por exemplo, existem algumas regras, por exemplo, o outro é mais importante do que eu, que nos fazem, nunca realizar os nossos desejos porque o do outro é mais importante. Então, isso vai suprimindo os nossos desejos de forma cruel, a ponto da gente passar a não ter mais desejo na vida, ou ter pouco desejo, ou o nosso desejo ele só ser realizado se tudo, os ventos estiverem totalmente favoráveis, o que não é bom, porque a gente também é humano, então a gente também precisa de realização, e quando a gente se realiza, a gente fica mais feliz e a gente consegue, dar o melhor para o outro. Então, é muito importante essa reflexão de que, os nossos desejos eles não podem reprimir totalmente a nossa regra, não pode também reprimir totalmente os nossos desejos, Nos exemplos que eu dei mais cedo, por exemplo, o que acontece é que a gente se reprime e uma hora a gente não dá conta de segurar. Então, o nosso consciente, que é a terceira caixinha do meio, ela tem que ser muito importante no sentido de tá fazendo decisões mais concretas, mais reais e que condigam tanto com os nossos valores quanto com os nossos desejos. Então, aquele relacionamento, aquele relacionamento que não é fácil, a gente não pode só engolir. Claro que a gente não vai poder xingar, não vai poder ter um comportamento mais ruim, mas a gente pode também falar sobre o nosso desejo. Por exemplo, olha, eu não tô dando conta desse relacionamento dessa forma. Você pode agir de outra forma? Porque isso
tem me machucado, porque isso não tá certo pra mim e eu não quero ter nenhuma atitude ruim com você, eu não quero explodir. Então, assim, é muito importante que a gente esteja ouvindo, né, esse diálogo entre os nossos desejos e as nossas regras no dia a dia, porque isso nos torna pessoas mais conscientes da gente mesmo e com comportamentos, né, que condizem mais com os nossos valores, né, que nos fazem ter relacionamentos melhores, que nos fazem muitas vezes ter mais desejo na vida e ser pessoas mais felizes, mais fáceis de lidar, sabe? Por quê? Porque a gente sabe lidar com a gente. Então é fácil que a gente ensine pro outro, né? Imagina, eu não falo alemão, como é que eu vou ensinar alemão pro meu irmão? Mas se eu falo alemão, fica tudo muito mais fácil, né? Então, assim, fica a reflexão. Um beijo. Tchau, até mais.